paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora eu venho porque hoje eu tive um papo muito interessante durante a tarde e desde ontem o Senhor vem tocando ao meu coração para falar sobre esta mensagem, sobre uma só carne. O que é ser uma só carne? Falo para casais, falo para solteiros, falo para noivos, falo para todos, porque um dia alguém pensou em casar, um dia alguém sonha em casar, um dia alguém casou, então é para todos nós. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 10. Versículo 2, ele diz assim: alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de uma mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Isso Jesus perguntou aos fariseus, porque os fariseus eram pessoas religiosas, rígidas, que faziam acepção de pessoas, que não ficavam perto de crentes, de não crentes, de judeus que não eram tão religiosos como eles, então eles eram chamados de fariseus. Então os fariseus eram os hipócritas, eram os formalistas, os moralistas. E nós bem sabemos que nós não queremos ser os fariseus. Então, continuando. Versículo 4. Ele o permitiu, responderam os fariseus. Então, ele diz aqui no versículo 3, Jesus diz assim: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Aí no versículo 4, ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Essa é a palavra do Senhor. O que Ele quer nos dizer? Quando nós decidimos casar, nós decidimos nos tornar uma só carne com o nosso cônjuge. Então nós deixamos pai e mãe, nós quebramos o cordão umbilical, sendo o homem o sacerdote do lar, o cabeça, e a mulher a auxiliadora, a submissa, a que anda lado a lado, auxiliando o homem em todas as coisas. Por que isso? Porque o homem tem a tendência a enxergar de uma maneira e a mulher enxergar de outra maneira. Então, isso se torna um complemento. São dois lados de um telhado para se construir uma casa. E o elo será o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a base, estará aqui unido. Quando nós entendemos isso para a nossa vida, nós não achamos facilidade ou achamos que é correto ou achamos
o outro dispensável. Nós não agimos com atos de volúveis, né? Atos volúveis. Nós agimos sim com a certeza de que Cristo uniu o homem, não separa. Ah, Viviane, mas eu casei e a pessoa se transformou. Todos nós nos transformamos todos os dias. Hoje eu durmo de um jeito e por causa do meu dia, das minhas experiências durante o dia, amanhã eu acordo outra pessoa. Claro que a decisão, o livre-arbítrio é de cada um, de optar pelo bem e pelo mal. Automaticamente a palavra do Senhor diz que é para nós não nos desviarmos da palavra do Senhor, que a palavra vem para o bem de todos, até recebendo um não, vem para o bem de todos, mas todos que acreditam na palavra, todos que temem a palavra, todos que temem o nosso Deus. Que nós não sejamos hipócritas, que nós não sejamos os fariseus, que nós tenhamos cuidado e zelo com o outro, porque o outro não é dispensável, porque o outro não pode ser destruído, porque Jesus veio aqui na terra para que todos, eu, você, fôssemos resgatados, para que todos tivessem vida, tivessem salvação, tivessem alegria, tivessem crescimento, não para a destruição. Por isso que Jesus veio para nos tirar da destruição, que é o pecado. Ele tomou todo o pecado para si, ele tomou as enfermidades para si, ele tomou as dores para si. E quando nós nos tornamos uma só carne, nós automaticamente recebemos as bênçãos e maldições um do outro. E como existe um ao lado do outro para ambos estarem unidos, é para que um ajude ao outro. O homem em proteção, em amor da mulher, em liderança, e a mulher em submissão, em auxílio, em apoio, em como é que dizem, em demonstração de respeito incondicional ao seu líder, abençoando-o, orando, exercitando o amor verdadeiro que nós trazemos no coração. Então esta mensagem o Senhor me tocou para trazer para todos nós, para fortalecer a todos aqueles que sabem e aqueles que ainda não sabem, trazer o conhecimento. Assistam Um Ninho para Dois, está na Netflix. Ali é a verdadeira demonstração de que um guerreia pelo outro e não se separaram por nada neste mundo. Jesus é contra o divórcio. Não despreze, não abandone o seu cônjuge, porque ele é importante para Deus e deve ser, precisa ser importante para você. Deus abençoe.